agora nós vamos estudar a lição de hoje, dia 24, quarta-feira, né? E aí, já estamos caminhando aí para a reta final do livro de Josué. As últimas palavras de Josué como líder, as últimas declarações dele. E aí, ontem nós vimos um pouquinho da resposta de Josué, da resposta do povo. Nós vimos que o povo se comprometeu de adorar a Deus, se comprometeu a ser fiel, embora a gente saiba que isso nunca aconteceu de fato, né? Essa obediência plena e restrita a Deus nunca aconteceu. Isso era só da boca para fora. E Josué sabia disso, né? Por isso que Josué não ficou parabenizando eles por essas palavras, porque ele sabia que palavras passam, que palavras voam, e o que importa é o que o coração, no que o coração da pessoa está focado. E aí, Josué, no verso 19, frente, Josué afirma que enquanto eles tiverem algum ídolo, enquanto eles tiverem alguma coisa voltada para os falsos deuses, Deus não vai poder abençoá-los, e eles poderiam ter certeza que seriam eliminados da terra que Deus lhes deu. E aí no verso 22 a 24, Josué continua alertando a eles de algumas coisas. Ele diz assim: Josué 24, do 22 a 24. Josué disse ao povo: vocês são testemunhas contra vocês mesmos de que escolheram o Senhor para o servir. Parece que Josué está dificultando, né, o processo, mas porque Josué já era escaldado já. Josué já tinha passado por muita coisa, já tinha visto aquele povo jurar do mesmo jeito que eles juraram antes, terem falhado feio e ter morrido muita gente por causa dessa falha. Então, mesmo o povo dizendo que ia obedecer, Josué ainda ficava com o pé atrás. Olha, hoje vocês são testemunhos do que vocês acabaram de fazer. Vocês prometeram que ia servir a Deus, então cumpra com a palavra. Honra com as suas promessas, honre com aquilo que vocês estão dizendo, porque vocês estão dizendo isso para Deus. Então, vocês são testemunhas do que vocês disseram. E Paulo disse: sim, somos testemunhas. E o verso 23. E Josué continuou: agora, pois, joguem fora os deuses estranhos que há no meio de vocês, e inclinem o coração ao Senhor, Deus de Israel. Por isso que Josué estava assim. O povo disse a Josué: ao Senhor nosso Deus serviremos e obedeceremos a sua voz. Então, gente, essa ameaça da idolatria era algo sempre presente na história do povo. Nas planícies de Moabe, Moisés tinha pedido a mesma coisa, que eles evitassem os ídolos, que eles não chegassem perto, não tivessem tentação nenhuma por aqueles ídolos. Ele disse isso lá em Deuteronômio 30, verso 19. Ele disse assim: hoje eu tomo o céu e a terra por testemunho contra vocês, que lhes pus a vida e a morte, a bênção e a maldição. Escolham, pois, a vida para que vivam, vocês e os seus descendentes, amando o Senhor seu Deus, dando ouvidos à sua voz, apegando-se a Ele. Pois disso depende a vida e a longevidade de vocês. Escolham a vida para que habitem na terra que o Senhor, sob juramento, prometeu dar aos pais de vocês, a Abraão, Isaque e Jacó. E nos versos anteriores, ele está dizendo para eles não se inclinarem diante dos deuses de Canaã. Só que agora, nesse episódio de Josué, os ídolos não eram mais os deuses do Egito, não eram mais os deuses da Mesopotâmia, não eram mais os deuses de Canaã, eram os deuses que estavam no meio deles. Por isso que Josué estava daquele jeito, falando dessa maneira. Porque os ídolos não eram mais os ídolos dos outros, eram os ídolos deles. O povo guardava ídolos. O povo já estava guardando no meio deles deuses falsos. Então, gente, por isso que Josué não estava acreditando, não estava dando um aval para aquilo que eles estavam falando, porque aquelas declarações ali eram de fachada.
Tanto é que esse apelo de Josué ele termina em aberto. Ele não sabe se o povo realmente mudou. Quer dizer, a gente sabe porque o livro seguinte já mostra que eles não tinham mudado, né? Mostra que depois de Josué, eles não conseguiram manter a mesma fidelidade que eles já não tinham quando ele estava vivo. Como é que eles estavam dizendo aqui? Não, nós vamos servir o Senhor, nós vamos ser obedientes, nós vamos ser fiéis, guardando ídolos dentro de casa. Entendeu? Então por isso Josué diz, se inclinem para Deus. Joguem fora os ídolos que tem dentro, que tem no meio de vocês. Somente com Deus vocês vão permanecer nessa terra. Livres. Porque no tempo do juízo eles permaneceram na terra, mas como escravos. Se eles quisessem ficar naquela terra como donos dela, como pessoas livres, teriam que seguir a Deus. Note que obedecer a lei de Deus, seguir a lei de Deus traz liberdade e não escravidão. A história dos juízes é clara. Enquanto eles obedeciam a Deus, eles viviam sossegados. E quando eles desobedeciam, eles viviam aperreados por causa da escravidão, por causa do cativeiro. Então, gente, o coração humano pecaminoso não possui a tendência natural de se inclinar e ouvir a voz de Deus. São necessárias decisões conscientes da nossa parte para incliná-lo a cumprir a vontade de Deus. Então a gente já nasce com a nossa bússola do nosso corpo apontada para baixo. Então é nosso dever redirecionar ela para cima. É aquela história das duas onças. A onça do mal e a onça do bem. Se a onça do mal no seu coração ela é alimentada, é isso aí que vai prevalecer. Já se a onça do bem, que é a onça da natureza espiritual, ela é alimentada, essa onça do bem ela vai ficar mais forte. Então, nós temos que saber qual natureza nossa nós estamos alimentando todos os dias. E é por isso que nós temos que disciplinar o coração para obedecer a Deus. Para o pecado, a gente não precisa de disciplina, a gente não precisa de sacrifício. Eu estava dizendo isso lá na escola sabatina. Para uma pessoa engordar, ela não precisa se renunciar a alguma coisa, ela não precisa se sacrificar para ficar gordo, não. A pessoa vai só alimentando os desejos dela. Ela vai só comendo aquilo que lhe é favorável, que ela gosta. E aí ela vai engordando. Agora, para uma pessoa ficar sarada, para ficar musculosa, para ficar num físico bom, aí ela precisa cortar muitas coisas, precisa ir contra as vontades dela para conseguir aquele físico que ela quer, aquele estilo de vida que ela quer. É do mesmo jeito a natureza espiritual. A natureza pecaminosa, ela só vai lhe concedendo aquilo que você quer, só vai fazendo você seguir o seu coração. Mas a natureza espiritual vai contra aquilo que é intrínseco a você, vai contra os seus desejos, vai contra as suas vontades, para que você possa ser perfeito e seguir a vontade de Deus e não a sua, certo? Então, gente, a resposta dos israelitas é: daremos ouvidos à voz de Deus. Israel não deveria seguir uma rotina de regras sem vida. A aliança trata de um relacionamento vivo com o Senhor, que não pode ser totalmente expresso com meros regulamentos. A religião de Israel nunca teve a intenção de ser legalista. Em vez disso, era para ser uma relação constante de fé e amor com um Salvador santo e misericordioso. Ou seja, eles teriam que sempre reconhecer que eram pecadores, que por eles mesmos não conseguiriam obedecer à lei e ir até Deus constantemente. Não era ensinando a salvação pela lei, não era isso. Não era pela obediência que eles seriam salvos. Era por ir a Deus, o Deus perdoador, Deus misericordioso, que eles encontrariam graça e força para guardar a lei. Era essa a relação. Não era legalismo. Só foi ser legalismo depois que os fariseus, depois que o pessoal, depois do cativeiro da Babilônia, eles voltaram extremamente fanáticos, extremamente rígidos e implantaram aquelas 613 leis a mais do que tinha na lei de Deus, na lei dada a Moisés. Então, mas o objetivo de Deus não era que a obediência fosse legalista, certo? Então, mesmo após o povo dizer 3 vezes que serviria a Deus, Josué ordenou que fossem removidos os deuses estrangeiros, os ídolos que estavam no meio deles. Então, por mais que eu diga que o meu computador está rápido, que o meu computador está funcionando bem, se tiver algum vírus,
Ele não vai deixar que esse computador fique bom para se trabalhar. Ele vai causar algum travamento, algum problema, em algum momento vai apagar os meus arquivos. Então, um vírus ele vai causar estrago. Não importa quão sutil e quão escondido ele esteja, ele vai causar algum problema. Por isso é importante ter o antivírus para limpar toda a ameaça do computador. Então, na vida espiritual é assim. Se tem alguma coisa ali que ainda pertence a Satanás no seu coração, na sua vida, essa coisinha de nada vai causar um estrago grande no restante do seu ser. Então é importante se livrar de todas as amarras, se livrar de tudo que ele prende ao inimigo. Não dê espaço a ele. Como diz o verso, não dê lugar ao diabo. Porque um espaçozinho que ele encontra é o suficiente para que ele corrompa a casa toda. Mesmo jeito que você der um espacinho para Deus no seu coração, ele entra e ele transforma o seu coração inteiro. Ele limpa a sua vida toda. Ou melhor, se você deixa um espacinho para Deus, um espacinho oculto, ele não vai invadir o restante da sua casa. Você precisa abrir totalmente as portas e as janelas para que ele entre. Ele não vai forçar a entrada, como Satanás faz. Ele só entra se você deixar ele entrar. Então, como eu falei, esses apelos de Josué, eles terminam em aberto. Porque, olha como termina com o livro de Josué. Se for prestar atenção, tem esse diálogo de Josué e o povo, até o verso 18, e depois Josué morre. Mas aí não fala, o povo seguiu tudo que Josué, servo do Senhor, tinha ordenado. Não disse que o povo seguiu. Disse que a conversa acabou ali e depois Josué morreu. Então é o livro de Juízes que conta o comportamento do povo sem líder. Então, gente, o apelo central do livro para servir ao Senhor não se destinava apenas à geração de Josué, mas também a cada nova geração do povo de Deus que lê ou ouvir essa mensagem. Então esse apelo de Josué não é apenas para aquela geração ali, mas para nós também. Abandone os ídolos. Deixe de lado aquilo que lhe afasta de Deus. Deixe de lado aquilo que toma o espaço de Jesus na sua vida, no seu tempo, no seu templo, no seu testemunho. Se isso aí está lhe prejudicando espiritualmente, livre-se logo. Não adie. Não fique postergando. Para que Jesus possa fazer e transformar você num vaso escolhido, num vaso de bênção, o vaso precisa estar vazio, para que ele possa preencher com aquilo que ele quer. Então, esvazie esse jarro, esvazie esse vaso e permita-se ser usado por Deus completamente. Amém? Amém. Senhor Deus, obrigado, Senhor, por essa manhã. Obrigado, Senhor, por quem entrou nessa live de hoje. Obrigado por essa mensagem da Tua Palavra. Te pedimos que o Senhor nos use completamente, que nós possamos eliminar aquilo que não presta na nossa vida, aquilo que não acrescenta em nada, aquilo que só nos leva para baixo, e possamos nos encher com as coisas lá do alto, que o Senhor possa nos usar como agente de esperança na nossa vida, e abençoe agora quem for ler o livro, em nome de Jesus. Amém. Amém. Cunha.